Olá, meus amigos, bem-vindo ao nosso canal Pensando Manutenção. Meu nome é Alexandre, mais conhecido no mundo da manutenção como Dida, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre como melhorar o MTTR, o indicador que é o tempo médio de reparo de um equipamento, de um componente, de um sistema. Eu vou dar algumas dicas que podem ser úteis para que você melhore esse indicador na sua empresa. E aí você possa dar mais retorno para a sua empresa, quem sabe conseguir até se destacar dos outros profissionais, porque você consegue identificar e fazer melhorias no MTTR. Fica comigo, você vai ver que são dicas muito legais. O primeiro passo para a gente melhorar o MTTR, que é o tempo médio de reparo, eu vou fazer uma explicação breve aqui do MTTR, mas tem um vídeo no canal que explica mais detalhado o que é o MTTR. O MTTR é o tempo médio que você leva para reparar algum item. Por exemplo, você troca um motor. Você trocou ele, na primeira troca você levou 10 horas, na segunda você levou 10, na terceira você levou 10. Então, em média, você leva 10 horas para trocar esse motor. Isso é basicamente o MTTR. No vídeo de MTTR eu explico um pouco mais detalhadamente, me aprofundo um pouco mais. Mas só para você ter uma noção, é basicamente a média de tempo que você leva para executar uma atividade. Por exemplo, de substituição, de troca, de limpeza em um determinado componente, equipamento, sistema, etc. Então, o primeiro passo que você vai ter que fazer para a gente trabalhar com o MTTR, melhorar o MTTR, então vou colocar aqui, ó, primeiro passo. Vou falar aqui que o primeiro passo é identificar o MTTR que você quer trabalhar. Então, é identificar o MTTR. Então você vai identificar qual é o MTTR que você quer trabalhar. Então você tem uma empresa, várias ocorrências de manutenção, várias coisas que acontecem. Você tem quebra, você tem falha, você tem pane, você tem muitas coisas que acontecem. E aquelas coisas, elas têm um tempo médio de reparo. Você precisa identificar quais são os maiores tempos médios de reparo para que você trabalhe no lugar certo. Para que você não perca tempo trabalhando em algo que não vai dar tanto resultado para a empresa. E muito cuidado na hora de fazer isso. Às vezes você tem atividades que têm um MTTR um pouco menor, mas que acontecem muitas vezes. E às vezes trabalhar nessa atividade vai te dar mais retorno do que trabalhar no maior MTTR. Por exemplo, eu troco um motor e levo 5 horas para trocar, mas isso acontece a cada 8 anos. Eu tenho uma outra atividade que acontece mensalmente, em que eu levo 10 horas para fazer essa atividade. Então você vai fazer a multiplicação de 10 vezes uma vez por mês, um ano, 12, vai dar 120 horas. Enquanto que a troca do motor, que você fazia lá, levava um tempo maior, mas acontecia muito esporadicamente. Então fique atento a isso, tá? Que é o MTTR, mas você soma as quantidades de vezes que acontece para que você possa saber o melhor lugar para atacar e ter o melhor resultado. Depois que você escolheu o MTTR, nós vamos passar para o segundo passo, que é aqui, ó. Você já identificou o que acontece no MTTR, identificou na verdade qual é o MTTR que você vai atacar, aí você vai eliminar os desperdícios. O que é eliminar os desperdícios? Normalmente o MTTR, o tempo médio ali de reparo, ele é influenciado por vários fatores. E aí você perde tempo. Eu vou colocar alguns fatores que você tem que olhar nessa segunda parte aqui, que é o terceiro passo. Então, quando você for eliminar os desperdícios, olha o seguinte, primeira coisa, material. Avalie se você tem o material ou os materiais necessários para executar aquela troca. Muitas vezes o MTTR ele fica maior porque a pessoa não tem o material. Aí tem que comprar, tem que esperar um dia, 2 para chegar, e aí o equipamento fica parado porque você não tem os materiais para fazer aquela
troca, aquela substituição ou aquela manutenção que você está fazendo. Depois você olha a questão da movimentação. Então você vai olhar aqui, ó, segundo aqui, tudo isso dentro de eliminar os desperdícios, tá? Movimentação. Gente, tudo que eu estou falando aqui, você olhou, você descobriu que o material você não tem, você vai ter que fazer uma análise, olhar seu estoque, se você deveria ter, se isso dá resultado ter ou não, se compensa você ter, você pode usar pós-soma, pode usar confiabilidade, fazer algumas coisas aqui para você determinar se você tem que ter o material e a quantidade que você precisa ter. Depois, falando de movimentação, é muito comum também você ter perda de tempo. Você poderia fazer uma cronoanálise para determinar essas movimentações. Mas quanto tempo o técnico ou o mantenedor, mecânico, eletricista, instrumentista, está com a mão na massa? Muitas vezes ele sai para buscar ferramenta, sai para buscar peça, a peça está longe, ele tem que pegar uma plataforma elevatória, pegar alguma coisa e aí ele perde tempo. Então ele leva lá 10 horas para fazer o reparo, mas das 10, 4 horas foi só se movimentando para buscar coisas. Tanto o material quanto a movimentação, quando você identificar isso, você tem que resolver esses problemas para que o seu MTTR diminua. E aí você consiga fazer aquela atividade em menos tempo, a empresa fique menos tempo parada, o equipamento, e você gere mais resultado para a empresa. Depois, terceira coisa aqui dentro do eliminar os desperdícios, eu estou citando alguns desperdícios, tá? Tem 7 desperdícios do Lean, mas eu nem estou entrando nesse mérito, estou citando alguns que são mais comuns para que você possa realmente reduzir o seu MTTR e ter ganhos. Outra coisa que é comum aqui, ó, você reduziu a movimentação, arrumou o material que você tem aqui. Outra coisa que é comum acontecer aqui, ó, é falta de recursos. No de cima ele está se movimentando para buscar os recursos. No de baixo, às vezes ele tem falta de recursos. Ele deveria fazer com um tipo de recurso e ele não tem, ele improvisa, faz com outra coisa. E aí acaba levando mais tempo para poder fazer aquela atividade. Então você tem que olhar também se os recursos estão na mão dele. Além de os recursos estar perto, senão ele vai movimentar para pegar, você tem que ver se eles têm os recursos certos para fazer. E aí, nesse caso, vale destacar que às vezes você, fazendo pequenas mudanças, você consegue resolver. Às vezes ele tem que abrir uma tampa, tem muitos parafusos, e ele tem uma chave Allen. Às vezes uma parafusadeira já resolveria. Então você tem que entender também se aquele recurso é o adequado e se a mudança daquele recurso vai fazer com que o tempo de execução diminua. Uma outra coisa que acontece também, que você vai ter que buscar aí no seu MTTR, ver se está acontecendo, se tiver você vai ter que resolver, é o seguinte. Falta de conhecimento. Muitas vezes, gente, falta para a pessoa que vai fazer conhecimento. Então ela chega lá, ela vai desmontar um painel ou vai fazer algum tipo de ajuste, vai fazer alguma coisa no inversor ou alguma coisa, ela não sabe. Ela fala, puxa, tem que ir lá buscar o manual, tem que ler, tem que aprender a fazer esse procedimento. E aí o procedimento leva 10 horas, sendo que dessas 10, 6 horas ele passou lendo, entendendo como é que fazia para poder fazer. Então, se você identifica isso também e você resolve isso, você vai fazer com que o seu MTTR fique menor. Não se esqueça disso, tá? Sempre nós estamos buscando aqui ter um MTTR menor para dar mais lucratividade para a empresa. Basicamente são esses 4 aqui dentro de eliminação de desperdício, mas tem alguns outros, tal, cada empresa tem as suas nuances, cada empresa tem a sua característica, a gente tem que entrar um pouquinho mais a fundo, mas acredito que se eu eliminar esses 4 aqui, quando a gente fala de desperdícios, você já vai ter um ganho fenomenal na redução do seu MTTR. Agora, um terceiro passo que a gente poderia fazer aqui, ó, é o seguinte, ó, terceiro passo.
Vou chamar de modificar as tarefas, tá? Modificar a tarefa. O que seria isso? No programa TPM, por exemplo, ele tem lá localização de locais de difícil acesso. O que é isso? Você tem uma tarefa, como eu citei aqui, na falta de recurso aqui, que você tem que tirar uma tampa, você tem que abrir 100 parafusos, às vezes você poderia modificar aquela tampa, deixá-la só com 4 parafusos, parafusos maiores. Você poderia, por exemplo, algo que você abre para verificar, inspecionar, você ter uma tela de acrílico ou de outro material que você consiga enxergar e não precise abrir. E assim você reduz o tempo, você evita que a máquina pare para você fazer manutenção. Então você modifica o jeito que é feito a tarefa, você modifica aquele modo de fazer, se isso for possível, mas é uma coisa para você analisar. Você modifica o jeito que a tarefa é feita para que você possa fazer mais rápido. Então, se a pessoa tem todos esses conhecimentos, você tirou todos esses desperdícios aqui, você está atacando o MTTR certo, você ainda modifica a tarefa, a chance é muito grande que você consiga reduzir e fazer um MTTR cada vez menor. E o último passo, que é o quarto passo, é ter o equipamento certo. Correto. Vou colocar o correto entre aspas aqui. E o que é isso? Muitas vezes, gente, você faz tudo isso aqui, mas você não consegue ter grandes ganhos de redução do MTTR. Por quê? A concepção do equipamento não permite. Por isso que é importante a ISO 55000, que ela fala em fazer manutenção lá no projeto. Lá quando a gente começa a desenhar o equipamento, lá a gente consegue eliminar os desperdícios, eliminar os locais de difícil acesso, fazer com que a manutenção seja melhor, mais rápida e no menor tempo. Lá eu consigo já o equipamento nascer, ao invés da chapa com 100 com 4, é um motor que eu vou tirar, eu já coloco ele numa posição que seja mais fácil de sacar. Eu faço uma série de ações lá no projeto para que eu consiga ter o equipamento correto, entre aspas, vamos falar assim, ou um melhor equipamento, para que eu possa fazer manutenção depois. Dessa forma, fazendo lá, tendo o equipamento correto, eu vou ter um MTTR muito baixo quando eu for fazer manutenção posteriormente. Empresas de linha geralmente já pensam nesse tipo de coisa, que as empresas trabalham 24 horas, 365 dias por ano, então qualquer parada, qualquer MTTR ali faz a diferença. Então ela já pensa muito nisso, em como trocar rápido, em como ter peças intercambiáveis e outro tipo de coisa. Espero que isso aqui te ajude. Se você fizer isso aqui passo a passo, com certeza você vai conseguir reduzir seu MTTR, utilizando isso aqui das movimentações, modificando a tarefa. Se a sua empresa estiver no nível mais avançado, você pode aplicar isso lá no projeto para trazer equipamentos que tenham um MTTR menor. E aí você pode até se destacar na sua empresa como alguém que faz com que a empresa tenha mais lucro do ponto de vista de manutenção, parando menos e menor tempo. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.